Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano e eu estou animado demais para compartilhar mais 2 versículos hoje do estudo do Vem e Segue com vocês. Hoje eu vou compartilhar aqui a seção 130, o versículo 18 e o versículo 19. Esses 2 versículos dizem o seguinte: qualquer princípio de inteligência que alcançarmos nesta vida surgirá conosco na ressurreição. E se nesta vida uma pessoa, por sua diligência e obediência, adquirir mais conhecimento e inteligência do que outra, ela terá tanto mais vantagem no mundo futuro. Olha que interessante esses 2 versículos aqui. Vamos comentar um pouquinho sobre esses versículos aqui. Bom, aqui quando diz qualquer princípio de inteligência que adquirimos nessa vida, está falando realmente dessa vida aqui na Terra, porque está falando que vai surgir conosco na ressurreição, ou seja, o que nós aprendemos aqui nós vamos levar conosco, tá bom? Bom, mas aqui também não significa que é conhecimento secular, tá bom? Da maneira que nós aprendemos faculdade, essas coisas, não é isso, tá bom? Até porque quando nós passarmos dessa vida para outra, nós vamos aprender de uma maneira diferente da maneira que nós aprendemos hoje, tá bom? Vai ser muito mais rápido o aprendizado. E também, não somente não vai ser da maneira que nós aprendemos aqui, mas nós aprenderemos de um modo diferente, até mesmo por experiência, sentindo as coisas, né? Se comunicando com todas as coisas. Então vai ser uma aprendizagem diferente. Para explicar um pouquinho melhor o que é isso, né? Quando ele diz aqui qualquer princípio de inteligência que aprendemos nessa vida, olha o que diz aqui no guia de estudos das escrituras essa palavra inteligência. O que ela significa, né? Ela diz assim aqui: a palavra inteligência tem diversos significados. Um dos significados da palavra inteligência é sabedoria. E eu quero explicar um pouquinho o que é sabedoria também. Aqui continua dizendo assim: é luz da verdade, da vida de todas as coisas do universo, que sempre existiu. Então, a inteligência é a luz da verdade, é saber a verdade. Só que é saber a verdade, como eu disse, não pelo método que nós conhecemos hoje, de estudar, fazer faculdade e conhecer, mas é saber pelo Espírito de Deus, tá bom? É saber por meio do testemunho. Então é esse princípio de inteligência que nós devemos buscar, que nós vamos levar conosco, tá bom? E muitas vezes também o estudo secular que você tem, aí o testemunho pode confirmar aquele conhecimento que você obteve por meio de outros conhecimentos seculares também, tá bom? Vou compartilhar um exemplo aqui, ó. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11, Paulo diz: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então, para saber as coisas de Deus, nós temos que estar com o Espírito de Deus. Um exemplo disso é as Escrituras, né? As Escrituras são as coisas de Deus. E para nós sabermos o que significa os versículos na Escritura, o que o Senhor está dizendo para nós, nós devemos entender pelo Espírito de Deus. Por isso é tão importante buscar o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito de Deus, citado aqui. Por isso é importante nós buscarmos o discernimento, o Espírito Santo, para conhecer as Escrituras e trazer conhecimento para nós, né? Eu vou compartilhar o versículo e já vou fazendo alguns comentários aqui. Então, ele falou: qualquer princípio de inteligência que alcançarmos nessa vida surgirá conosco na ressurreição. E se nesta vida uma pessoa, por sua diligência e obediência, adquirir mais conhecimento e inteligência do que outra. Então, quando ele diz aqui por sua diligência e obediência, diligência é constância, é perseverar. Ou seja, todos os dias nós estamos aqui estudando as Escrituras juntos. Então é impossível nós não aprendermos se nós todos os dias, por nossa diligência, tá bom? Então, aí ele fala, se por nossa diligência e obediência. Então não é só adquirir, né, o conhecimento, mas colocar em prática esse conhecimento, sentir gratidão pelas coisas que nós aprendemos, sentir o amor que Deus ele tem quando nós aprendemos essas coisas, tá bom? Então, se por sua diligência e obediência, ou seja, por causa do esforço que você está de todos os dias reservar um tempo para ouvir uma mensagem, para ler as Escrituras, por causa da sua
diligência, tá bom? E obediência a guardar os princípios que você aprende. E aí ele pega e fala: se por sua diligência e obediência adquirir mais conhecimento e inteligência do que outra pessoa. Então, inteligência é diferente de conhecimento, tá bom? Então existe a pessoa estudando todos os dias, ela vai obter conhecimento. Inteligência, como eu falei, tem como guia de estudo das escrituras aqui, existe vários significados para a inteligência. E um dos significados é sabedoria, tá bom? E eu posso atrelaçar aí conhecimento com sabedoria, mas são coisas diferentes. Por exemplo, um médico, ele pode conhecer tudo sobre os males que o cigarro faz, vamos supor, tá bom? Várias doenças, todos os males que o cigarro traz no pulmão, na vida da pessoa, em várias coisas que o cigarro traz ali de coisas ruins para o corpo. Então o médico ele pode conhecer tudo isso, ele tira a chapa do pulmão, ele trabalha só nessa área. E ainda assim, você vai encontrar médicos que fazem uso do tabaco, que utiliza o cigarro. Então, ou seja, esse médico ele tem o conhecimento, mas ele não tem a sabedoria, ou seja, a inteligência. A sabedoria, o que é então? A sabedoria é o uso correto do conhecimento, é aplicar o conhecimento, tá bom? Então isso é inteligência. Inclusive sabedoria no Velho Testamento, muitas vezes quando fala a palavra sabedoria significa obedecer ao Senhor, seguir ao Senhor. Isso é sabedoria para Israel. Engraçado, né, que no mundo hoje em dia você seguir ao Senhor parece que não é muito inteligente. A pessoa pensa: nossa, você está perdendo sua vida só indo para a igreja, você não vai para as festas, coisa assim, né? E aí o que acontece? É exatamente ao contrário, porque a pessoa que está no mundo, talvez ela pense nessa vida só como esta vida aqui, e não está pensando na eternidade. Então não é inteligente nós pensarmos somente nas coisas dessa vida, tá bom? Então sabedoria é utilizar o conhecimento que nós temos em nossa vida. Ou seja, sabedoria é o uso correto do conhecimento, tá bom? Então vamos continuar aqui, né? Ele falou aqui sobre a diligência, a obediência, sobre o conhecimento e a inteligência, né? Então eu falei sobre o conhecimento e a sabedoria aqui. Então, conforme eu falei, qualquer princípio de inteligência que nós aprendermos nessa vida vai surgir conosco na ressurreição. Então, por exemplo, um astrônomo, né, ele pode estudar ali sobre a órbita de vários planetas, como funciona ali, né, mas ele vai aprender sempre, mas nunca vai chegar à conclusão real, né? Agora, por meio do Espírito de Deus, você vai ter esse conhecimento que o astrônomo tem, mas vai saber que os planetas eles obedecem ao seu Criador, que existe um poder ativo, que eles obedecem à ordem do seu Criador. Então esse é um princípio aí de inteligência que nós podemos aprender. Então quando fala aqui que se nesta vida nós aprendemos o princípio de inteligência surgirá conosco, não está falando aí de livros seculares, é saber das coisas de Deus pelo Espírito de Deus. Ou seja, obtermos o nosso testemunho de cada coisa que nós vivemos. Deixa eu ver o que mais eu posso comentar com vocês aqui. Bom, então eu falei aqui sobre que na antiga Israel, sabedoria é obedecer ao Senhor. E ontem eu compartilhei aqui sobre obediência, tá bom? E eu compartilhei o versículo, foi o 20 e o 21, né? Eu vou ler rapidamente aqui, diz assim: há uma lei irrevogavelmente decretada no céu antes da fundação deste mundo, na qual se baseia todas as bênçãos. E quando recebemos uma bênção de Deus, é por obediência à lei a qual ela se baseia. Então é por obediência que nós vamos receber as bênçãos de Deus. E as bênçãos mencionadas aqui são as bênçãos da eternidade. Tá bom? Então inteligência é saber sobre as coisas eternas de Deus. Tá bom? Então é isso que vai nos dar vantagem no mundo futuro. Inclusive ao compartilhar ontem sobre a obediência, né? Sobre esse princípio que nós temos, que é o primeiro, a lei do céu é a obediência. Ao compartilhar sobre a obediência, algumas pessoas fizeram comentário comigo sobre a mensagem de ontem.
E eu fiquei pensando sobre quais os maiores exemplos que nós temos dentro das escrituras sobre obediência. E muitos exemplos foram compartilhados, né? E alguns deles que eu gostei demais foi sobre Moisés, lá em Moisés 5, versículo 6, que é quando Adão, né, ele está oferecendo sacrifício ali ao Senhor, e aparece um anjo depois de muitos dias ali e pergunta por que oferece sacrifícios ao Senhor. E aí Adão simplesmente responde, né? Não sei, exceto o que o Senhor me ordenou. Então ele estava simplesmente sendo obediente. Ele não precisava entender o porquê, mas ele estava sendo obediente ao Senhor. Então é um grande exemplo aí de obediência, Adão, né? Outro exemplo de obediência que eu gostei bastante foi Gênesis 22, 3. Tudo versículos, né, que as pessoas compartilharam comigo, exemplos que as pessoas compartilharam comigo. Esse Gênesis 22, 3 aqui menciona sobre Abraão sendo obediente a Deus a sacrificar o seu filho Isaque. Tá bom? Então o Senhor ordenou que ele sacrificasse seu filho Isaque. E no versículo 3 aqui ele diz assim: E então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e abardou o seu jumento, ou seja, colocou ali sobre o jumento as coisas que ele precisava. Olha só que interessante, ele recebeu o mandamento e de manhã, de madrugada, antes do sol nascer, ele já estava sendo obediente ao que Deus ele pediu. E era algo muito difícil, sacrificar o seu filho, a pessoa que ele amava. E mesmo assim, de madrugada, de manhã, se esse mandamento tivesse dado a mim, de sacrificar minha filha, provavelmente eu ficaria pensando ali uns 3 dias, e nesses 3 dias eu estaria clamando ao Senhor ali, pedindo: não, Senhor, leva minha vida, deixa minha filha. Eu provavelmente estaria fazendo isso, né? Eu não seria obediente assim de madrugada, de manhã cedo já ir lá e fazer exatamente o que o Senhor queria. Mas o Senhor, Ele não quer a minha vida, Ele não quer a vida da minha filha, Ele quer a minha obediência, Ele quer testar a minha fé. Então, o importante aqui é a obediência. Eu gostei bastante do exemplo que compartilharam aqui sobre Abraão. O outro exemplo, e esse é o maior exemplo que nós temos, é Jesus Cristo, né? Em João 4, versículo 33, Jesus Cristo disse: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, é consumar a sua obra. Então, a comida, o alimento de Jesus Cristo é fazer a vontade de Deus. Às vezes a gente se debate aí em fazer a vontade de Deus, em fazer uma visita, em ministrar as pessoas. A gente às vezes não está assim tão preocupado com a obra do Senhor, em compartilhar o Evangelho, em fazer a obra vicária. E olha só, Jesus Cristo é o nosso maior exemplo de obediência. Ele fala que o alimento dele é fazer a vontade de Deus. Olha só que interessante, a vontade do Pai dele. E até lá em Lucas 22, 42, quando Jesus Cristo ele estava espiando pelos nossos pecados, sofrendo, né, pelos nossos pecados, ele disse o seguinte: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, porém, não se faça a minha vontade, senão a tua. Ou seja, colocando sempre a vontade de Deus acima da vontade dele. São vários exemplos aí. E Cristo ele é o nosso maior exemplo de obediência, porque ele nunca pecou, ele nunca vacilou na fé ali, ele foi o nosso exemplo perfeito. Tá bom? Mas tem um exemplo aqui em Apocalipse que eu amo sobre obediência. Eu vou compartilhar com vocês para finalizar aqui. Em Apocalipse capítulo 7, o versículo 2 e o versículo 3 fala de um anjo que se levanta, e esse anjo ele dá ordem a outros anjos para fazer certas calamidades na terra, para que o povo se lembre do Senhor. Então vai vir ferimento ali por meio das águas, por meio da terra. E aí ele diz a esses anjos o que eles precisam fazer. E os anjos é tão obediente, né, à vontade de Deus, que imediatamente eles começam a fazer. Esse é um exemplo bom de obediência aqui, né? Olha só o que diz aqui entre o versículo 2 e o 3. E clamou com grande voz, dizendo aos 4 anjos, dizendo: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que haja selado na testa aos servos do Deus vivo. Quando fala aqui selados na testa, as pessoas terem feito convênio com o Senhor. O Senhor está detendo a sua mão para dar tempo para as pessoas ir ao templo e fazer convênios com Ele. Lembrando que o Senhor, Ele nos sela. E Satanás não, ele marca
a pessoa na testa, né? Essa referência de selar na testa, provavelmente João viu ali em visão aqueles rabinos, né, que eles pegavam as escrituras, colocavam dentro de uma caixinha e amarravam na testa ali, eles decoravam aquelas escrituras. Então, selar significa fazer a palavra de Deus fazer parte de nós. Então ele estava dando mais tempo, segurando ali. Olha só que interessante. Se ele mandar o anjo destruir tudo, ele vai vir arrebentando tudo, né? Aí ele mesmo fala assim, ele clamou e falou, calma, calma um pouco, espera mais um pouco. E ele diz, né? Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que haja selado na testa os servos de nosso Deus. Então, olha, ele mandou segurar um pouco. Eu imagino, esse é um exemplo bom de obediência, né? Imagine aí, você pede para sua filha lavar a louça. E sua filha vai lavar a louça, limpa a pia, vai lá e também limpa o fogão, passa pano no chão na cozinha, lava o banheiro, vai pro quintal, começa a jogar água. Eu vejo esse tipo de obediência quando Deus ele dá uma ordem ao anjo, né? O anjo ele está ansioso para obedecer, para receber uma ordem do Senhor, porque ele quer agradar a Deus. Nós não estamos nesse nível de obediência ainda, né? Seria ótimo nós ter esse tipo de obediência. Mas nós vamos chegar lá, vamos progredindo de pouco em pouco aí. É essa a mensagem que eu compartilho com vocês, dizendo que sabedoria é o uso correto do conhecimento. Inteligência é obedecer ao Senhor. É essa a mensagem que eu compartilho com vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.